A conversa de 30 minutos entre Lula e Trump foi das mais importantes entre dois chefes de Estado de Brasil e Estados Unidos em mais de 200 anos de relações diplomáticas. O encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump marcou um dos momentos mais simbólicos da política internacional recente. 30 minutos de conversa que, para muitos diplomatas, equivalem a décadas de distanciamento superadas entre Brasil e Estados Unidos. A reunião, realizada de forma reservada, foi mais do que um simples gesto de cortesia entre dois presidentes. Ela foi uma tentativa de redefinir os rumos da relação bilateral, que vinha se deteriorando desde o início da crise diplomática provocada pelas sanções impostas ao Brasil. De um lado, Trump busca projetar uma imagem de líder global, disposto a reconstruir pontes em meio às tensões com parceiros históricos. Do outro, Lula tenta aproveitar a oportunidade para recolocar o Brasil no centro do tabuleiro internacional e mostrar que tem jogo de cintura até com os adversários ideológicos mais improváveis. Segundo fontes ouvidas pela CNN, a conversa entre os dois foi cordial, pragmática e surpreendentemente produtiva. Trump teria reconhecido publicamente que houve uma boa química e que o Brasil pode se dar muito bem se trabalhar lado a lado com os Estados Unidos. Palavras que, para o Itamaraty, representam um aceno importante em meio à maior crise diplomática entre os dois países em mais de 2 séculos. Mas, por trás desse tom amistoso, há um tabuleiro complexo de interesses, pressões e desconfianças, tanto em Washington quanto em Brasília. E é justamente aí que entra a figura de Marco Rubio, o homem que pode definir o futuro dessa reaproximação. Se a conversa entre Lula e Trump foi um avanço diplomático, o próximo desafio tem nome e sobrenome: Marco Rubio. O atual secretário de Estado dos Estados Unidos é visto no Itamaraty como o principal obstáculo à reaproximação entre os dois países. Rubio foi o arquiteto da política de sanções contra o Brasil. Medidas impostas sob o argumento de que o governo americano exigia a libertação de Jair Bolsonaro. Desde então, Rubio consolidou influência dentro da Casa Branca e passou a ser uma espécie de filtro das relações exteriores americanas. Agora, paradoxalmente, é ele quem foi designado por Trump para coordenar as negociações com o governo brasileiro. Fontes diplomáticas afirmam que há desconfiança sobre até que ponto Rubio está realmente comprometido em construir pontes. Internamente, ele representa a ala mais ideológica e conservadora do governo americano, o mesmo grupo que estimulou a tensão entre os dois países nos últimos meses. De acordo com interlocutores em Brasília, o gesto de Trump em procurar Lula foi interpretado como uma tentativa de isolar a ala mais dura do Departamento de Estado e mostrar que ele, pessoalmente, quer um diálogo direto. Mas o caminho ainda é incerto. Rubio pode agir como mediador ou como freio político. Diplomatas brasileiros lembram que, por trás de toda a retórica diplomática, há uma disputa de poder dentro do próprio governo americano. E nesse cenário, o futuro da relação entre Brasil e EUA depende menos do encontro entre presidentes e mais da disposição de Rubio em transformar as palavras de Trump em gestos concretos. O encontro entre Lula e Trump pode ter sido rápido, apenas 30 minutos, mas o impacto político promete ser duradouro. Dentro do Itamaraty, o sentimento é de alívio. Depois de meses de tensão e incertezas, o gesto de Trump abriu uma brecha para o Brasil voltar a ocupar espaço em uma mesa de diálogo que parecia definitivamente fechada. Até então, o governo brasileiro vinha enfrentando isolamento diplomático. As tarifas impostas pelos Estados Unidos, somadas às sanções contra autoridades brasileiras, haviam criado um ambiente de desconfiança. Mas com o encontro, Lula tenta transformar um cenário de conflito em uma oportunidade de negociação. De acordo com diplomatas próximos à cúpula do Planalto, a postura de Lula foi estratégica. Em vez de reagir com hostilidade, ele optou por mostrar disposição ao diálogo, destacando a independência das instituições brasileiras e reforçando que o Brasil continua sendo um parceiro confiável. Trump, por sua vez, busca enviar um recado duplo. Quer mostrar ao mundo que pode reconstruir pontes sem abrir mão da sua autoridade
e, internamente, tenta desviar os holofotes da crise doméstica nos Ibamberas-Kimsnaira, onde enfrenta um impasse orçamentário e queda de popularidade. Ou seja, para ambos o encontro foi politicamente vantajoso. Mas, para o Brasil, o saldo é ainda mais significativo. Lula volta a ser ouvido nos fóruns internacionais e abre espaço para reverter parte das perdas comerciais impostas pelo governo americano. Um ponto chamou atenção nesse encontro histórico. Jair Bolsonaro simplesmente não foi mencionado, nem por Trump, nem por Lula. E isso, claro, não foi por acaso. Segundo fontes ligadas à diplomacia brasileira, esse silêncio foi estratégico e, ao mesmo tempo, simbólico. Lula quis mostrar que a conversa com os Estados Unidos não giraria em torno do passado, nem das pendências do ex-presidente. Já Trump, ao evitar o nome de Bolsonaro, sinalizou que está disposto a abrir um novo capítulo nas relações entre os dois países, um que não dependa mais da figura do ex-aliado brasileiro. Vale lembrar que Bolsonaro foi o principal elo político entre Trump e o Brasil durante o seu governo. Mas esse elo virou agora um obstáculo diplomático. Nos bastidores, há o entendimento de que Trump não quer se associar diretamente às crises que envolvem o bolsonarismo, principalmente diante das condenações e denúncias em curso no STF. E Lula soube usar esse momento a seu favor. Ao demonstrar maturidade política e institucional, o presidente brasileiro conseguiu reconfigurar a imagem do Brasil diante dos olhos da Casa Branca. Por outro lado, esse distanciamento também gera ruídos dentro da direita brasileira. Parte do PL vê com preocupação o enfraquecimento do laço pessoal entre Bolsonaro e Trump, o que pode alterar o tabuleiro político de 2026. E agora, o grande ponto de interrogação dessa história. Marco Rubio. O secretário de Estado norte-americano é considerado o homem de confiança de Trump na política externa, mas também é o principal responsável pelas sanções aplicadas ao Brasil nos últimos meses. Rubio tem uma postura dura, especialmente em relação à América Latina. Foi ele quem defendeu o tarifaço contra produtos brasileiros e pressionou para que o governo norte-americano exigisse gestos concretos do Brasil, incluindo a liberdade de Jair Bolsonaro e o enfraquecimento das ações do STF. Agora, com Trump buscando reaproximação com Lula, Rubio se torna o fator de equilíbrio ou de conflito nas negociações. Nos bastidores, diplomatas brasileiros avaliam que, se o secretário insistir em manter a linha ideológica e punitiva contra o Brasil, as conversas podem emperrar rapidamente. Por outro lado, se ele adotar um tom pragmático, priorizando interesses econômicos e geopolíticos, o diálogo entre Lula e Trump pode avançar para um novo patamar. Afinal, há interesses mútuos em jogo, estabilidade comercial, cooperação energética e contenção da influência chinesa na região. Em resumo, o encontro entre Lula e Trump foi um primeiro passo importante, mas o futuro dessa relação dependerá da habilidade de ambos para lidar com Rubio e de até onde o secretário estará disposto a seguir as novas diretrizes da Casa Branca. O mundo observa atentamente e, pela primeira vez em muito tempo, o Brasil volta a ser um ator central no tabuleiro global, entre o pragmatismo de Lula, a estratégia de Trump e a imprevisibilidade de Marco Rubio.